Carlos Drummond de Andrade, famoso poeta brasileiro, disse certa vez o seguinte: há homens e mulheres que fazem do casamento uma oportunidade para o adultério. Em certa medida eu concordo com ele. Existem pessoas que parece que se casam para poder então pular a cerca, a famosa pulada de cerca. E certamente isso não agrada a Deus. Embora eu pense que Carlos Drummond de Andrade, como um não cristão, né, uma pessoa que não entendia o contexto bíblico, certamente ele estava pensando que se você quer viver uma vida de solteiro, uma vida sexualmente ativa, com vários parceiros possíveis ou parceiras, não se case. Parece virtude, né, falar isso, mas com certeza o contexto bíblico é muito mais profundo. Porque a solteirice não é uma janela para a carnalidade ou para a brecha de paixões carnais. Certamente não é. Então, enquanto solteiro, vivamos a vida em santidade, castidade e pureza sexual. Depois de casados, vivamos a vida em pureza sexual, só que uma prática ativa do sexo dentro do casamento com uma única pessoa. A exclusividade do sexo. A fidelidade que agrada a Deus, e isso traz bênção para você e para sua família. E claro, glorifica a Deus. É um teatro vivo daquilo que é a fidelidade de Cristo em relação à sua igreja, à sua noiva. Por que nós vamos falar isso? E se você traiu a sua esposa? E se você traiu o seu esposo? Que tipo de comportamento você deve adotar? O que você tem que fazer? Como você deve esperar? Eu elenquei aqui pelo menos 5 passos práticos daquilo que você deve fazer se você caiu em adultério contra o seu cônjuge. E o primeiro passo prático, eu poderia dizer, né? Arranque os olhos e as mãos. A instrução bíblica lá de Cristo, claro que eu não entendo que ali ele estava querendo ser literal em si, mas ele estava dizendo assim: se você fosse literal, a ponto disso arrancar a raiz pecaminosa em você, que não são necessariamente seus olhos ou suas mãos, mas aquilo que te faz pecar em si, ainda assim você estaria com virtude de entrar no reino dos céus sem olhos e sem mãos. Mas muitas pessoas sem olhos ainda continuarão pecando na sua mente. Muitas pessoas sem as mãos continuarão, né, traindo, né, com os seus outros membros. Você entende isso? Então por isso que não é arrancar olhos, arrancar mãos, mas é sobretudo arrancar a raiz pecaminosa da sua vida. É isso que você tem que fazer. É aquilo que Jesus estava querendo trazer naquele texto de Mateus capítulo 6, ali no Sermão da Montanha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com mais pessoas, compartilha esse vídeo com, de repente, alguém que você sabe que está numa situação complicada e que pode ter essa restauração através do conteúdo bíblico desse canal. E também me segue nas outras redes sociais, né? Gabriel CBO lá no Instagram, no Twitter, Gabriel CBO, no Facebook, Gabriel CBO. É bem simples, né? Gabriel CBO. E lá no TikTok, Gabriel CBO. Também me segue lá no Telegram, de repente, para conteúdos exclusivos. Beleza? Vamos lá. 5 passos práticos para você que, infelizmente, pecou contra o Senhor. E, de repente, você deve estar vendo esse vídeo até com um pesar. Seria interessante ter esse sentimento. Sim, você deveria estar pesaroso em relação a isso. O que fazer se você traiu, ou quando você, em caso, traiu o seu cônjuge? Primeira coisa, entenda que você pecou contra Deus, primeiramente. Você pecou contra o seu cônjuge? É óbvio que pecou contra o seu cônjuge. Lembra lá do Salmo 51? Davi tinha adulterado com Batseba? E ele diz: Senhor, pequei contra ti somente. Ali ele estava dizendo o seguinte, ó: eu pequei contra o Senhor primeiramente, depois eu pequei contra Batseba, e depois eu pequei contra Urias, né? Que era o marido, o esposo do Batseba, um dos generais de Davi. Inclusive a gente vai ler esse salmo, tá? O Salmo 51, para você entender um pouquinho mais. Mas eu quero que você entenda isso. Você entende que você pecou contra Deus primeiramente? Você feriu a santidade de Deus primeiramente? Esse é o primeiro pressuposto, o primeiro passo prático. Entender que você se destruiu ao adulterar. Provérbios capítulo 6, 32 diz assim: o que adultera com a mulher está fora de si. O que trai a esposa e adultera com uma mulher, e entenda que isso também se aplica a um homem, está fora de si, está malucado, está fora da sua própria consciência. Isso não diminui a sua responsabilidade, obviamente. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Provérbios, né, de sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo ali, Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra depois de Cristo Jesus, obviamente, ele traz várias instruções contra a sensualidade e contra a mulher adúltera. E é óbvio que se aplica ao homem adúltero, né? Fuja disso. Saia da esquina da mulher adúltera. Os caminhos dela são de morte. Parecem ser agradáveis, mas são de morte. Provérbios 2, 16.
para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. A mulher adúltera, a sensualidade, ela lisonjeia com palavras, são palavras doces, a qual deixa o amigo da sua mocidade, ou seja, o seu marido, e se esquece da aliança do seu Deus. A sua aliança de casamento antes é uma aliança com Deus, primeiramente. A sua casa, a casa da mulher adúltera, se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. É podridão, entende? Você se deitar com outra mulher que não é sua esposa é como se você estivesse como uma caveira, dormindo com uma pessoa em putrefação. Você dormiria com um defunto em putrefação? Você se abraçaria com aquela que está com um verme comendo a sua carne? É assim que você tem que encarar a perspectiva. Todos que se dirigem à mulher adúltera para adulterar com ela não voltarão e não atinarão com a vereda da vida. O caminho dos homens de bem é diferente. Você pode ler ainda Provérbios capítulo 2, nesse trecho, 3, falando sobre a mulher adúltera, capítulo 4 e 5 vão trazer abordagens sobre essa temática, essa perspectiva. Então sim, você precisa inundar a sua mente da palavra de Deus e entender que você deu um passo para o precipício, um passo para arruinar-se. O segundo passo, então, depois que você entendeu que você pecou e que você deu um passo para a ruína, não só do seu casamento, para a ruína da sua vida, quantidade de coisas que você pode agora desfrutar de amargura proveniente dessa ação, porque sim, a sua ação tem consequência. Segundo passo prático, o que é que aconteceria? Você precisa preencher a sua mente daquilo que aconteceria com você num contexto recente. Deus, ele trazia uma ordem específica para quem adulterava. Levítico 20, 10 diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. A quebra da aliança do casamento era tão cara para Deus que era resolvido com a morte. Daí você entende que Jesus permitiu, né, através de Moisés, sancionando a carta de divórcio, que o único motivo pelo qual, né, o único motivo lícito pelo qual você poderia emitir a carta de divórcio seria pelo adultério. Por quê? Porque, teoricamente, você estaria morto. E sim, essa pessoa, que era o seu cônjuge, contra quem você traiu, ela estaria agora viúva, pronta ou apta para se casar com outra pessoa. Obviamente, coração partido por ter sido traída, mas agora a vida dela teria sido resolvida porque você estaria morto. Você precisa entender que isso aconteceria com você, mas não como alívio. O alívio de, ufa, ainda bem que não é mais assim. Ainda bem que agora nós estamos no estado da graça. Não, meu filho, você não entendeu. É o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Embora isso não se aplique hoje em dia, você não vai morrer por ter adulterado. Não na prática, né? Não por um juízo específico, né? Ou uma lei civil, ou uma lei criminal, não vai ser assim. Você não vai ser preso por ter traído, mas o infortúnio entrou na sua casa a ponto de a morte ter entrado na sua vida. Em que sentido? Você estaria morto. Você trouxe morte para o seu contexto de casamento. Você precisa entender e olhar para esse segundo passo, entendendo que, olha que interessante, que o casamento e a aliança de Deus, que Ele estabeleceu para o casamento entre você e o seu cônjuge, é algo caro e precioso para Deus, a ponto de se pagar com a vida. Terceiro passo, o que é que você deve fazer agora? Dentro desse terceiro passo, eu quero dividir ele em alguns subtópicos. E o primeiro subtópico daquilo que você deve fazer é arrepender-se verdadeiramente. Agora que você alinhou a expectativa e a perspectiva daquilo que você fez, você precisa arrepender-se verdadeiramente. E isso vem primeiro, sim, de um ajuste fino, de quão cruel foi aquilo que você fez. De quão podre foi aquilo que você fez. De como você se contaminou. Você precisa se arrepender verdadeiramente. E há esperança para os arrependidos. E o arrependimento significa mudança de rota. Eu e você, nós temos um caminho, a vereda da justiça, que é o caminho estreito. A porta é estreita, mas o caminho é estreito que leva à Sião celestial, ao caminho de Deus. Nos tornarmos parecidos com Cristo, glorificando mais a Deus em pureza, santidade, em justiça, retidão e fidelidade. Nós precisamos amar essas coisas e odiar a impureza, odiar a sensualidade, odiar o adultério, odiar a infidelidade. Odiar os olhos que são lascivos, que desejam impureza carnal. As mulheres que tentam sensualizar de biquíni nas redes sociais. Pare de seguir essa pessoa, meu irmão. Pare de seguir essa pessoa, minha irmã. A sensualidade da carne. A concupiscência dos olhos. Você tem que abandonar essas coisas. Mortificar as obras infrutíferas da carne, as suas paixões. E se revestir em Cristo, do novo homem. Então você tem um caminho
E você, ao pecar, o pecado significa exatamente errar o alvo. O nosso alvo é Cristo. É me tornar mais parecido com Cristo. É me tornar mais puro como Cristo. Ter os olhos puros. E buscar uma sexualidade ativa, prazerosa, deliciosa, intensa, dentro do casamento e não fora dele. Não fora dele. E você tem um alvo, então. O alvo é Cristo. E você pecou. Você se desviou desse alvo. O arrependimento significa exatamente isso. É como se você estivesse agora, ao pecar, se dirigindo para o caminho de morte. E você precisasse dar uma volta de 180 graus para o caminho de vida, que é o caminho de Cristo. Entende isso? O arrependimento significa mudança de rota, mudança de direção. Agora você volta para o alvo. Você errou o alvo, agora você volta para o alvo. Para aqueles que se arrependem verdadeiramente em Cristo, podem ser transformados, assim como ele transformou água em vinho. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, ou seja, transformar os seus caminhos, se converter desses maus caminhos, então eu, dos céus, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, trarei bênção sobre a terra. Então, o arrependimento, ele é acompanhado de humilhação. Calma aí, Gabriel, eu ouvi alguns psicólogos dizendo que eu não preciso me perdoar primeiro. Você não precisa se perdoar coisa alguma, você precisa do perdão de Deus. Primeiro se reconecte com Deus. Depois se reconecte com a sua esposa. Porque sim, se você adulterou e você não confessou, você precisa entender que o arrependimento, ele vem acompanhado de confissão. Gabriel, mas já fazem 5 anos. Confissão. Gabriel, já fazem 10 anos. Confissão. Você assume a responsabilidade dos seus feitos. Você se humilha e você topa as consequências que Deus pode prover para tratar o seu coração. Você crê na sua misericórdia e você cai na cachoeira de graça da sua confiança. Você precisa se arrepender, e o arrependimento envolve confissão, envolve humilhação, envolve oração, envolve uma busca ativa pelo Senhor. Talvez o fato de você não ter confessado, me permita. Gabriel, mas eu confessei para Deus, eu não confessei para minha esposa. Talvez você nunca tenha experimentado perdão verdadeiramente e transformação que o seu casamento poderia desfrutar. Isso não é simples, eu sei, mas requer obediência. Isso é um chamado para nós. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa as suas transgressões e deixa a sua transgressão, eu deixo o caminho de morte e eu me viro para o caminho de vida, ok? Eu me viro para o caminho de vida. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. 2 Crônicas 30, versículo 9 diz: porque se vós, enquanto povo, vos converterdes ao Senhor, se colocarem devotos ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levam cativos e tornarão essa terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, não desviará o de vós. O Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto. Se vos converterdes a Ele, se vos, eu amo esse se, essa condicional bíblica, se você se converter, se converta ao Senhor, confesse o pecado e deixe. Salmo 33, versículo 3 e 5, o rei Davi, contrito, um homem segundo o coração de Deus, com tantos pecados, sim, listados, né, na história do rei, mas ele tinha um coração segundo o coração, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se quebrantava diante do Senhor, de forma verdadeira e íntegra, e abandonava o pecado. Ele disse: enquanto calei os meus pecados, Salmo 32, versículo 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É isso que o pecado faz, quando não confessado. Olha só o que diz, a continuação do texto. Confessei-te o meu pecado, então ele decidiu obedecer. E a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 51 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Mas ele está listando quais são as transgressões diante do Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu sou iníquo, eu pequei contra o Senhor em podridão. Purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões, Senhor, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo assim: o que o Senhor reservou para mim de julgamento, de juízo, eu sei que eu mereço. Algumas pessoas hoje, numa psicologia moderna, estão envolvidos numa autocomiseração. Não mereço uma punição da parte do Senhor, não mereço essa consequência tão dura.
Joel capítulo 2, versículo 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar às vezes era um sinal externo daquilo que era uma contrição interna, mas muitas vezes as pessoas faziam isso por vaidade, para que outras pessoas vissem que eu era uma pessoa contrita, e isso era espiritual, isso era maravilhoso. Não! Rasga o coração. Muito mais importante do que rasgar as vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande benignidade, e se arrepende do mal. Atos capítulo 3, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos pecaminosos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Finalmente, 1 João 1,9, creia nisso, meu irmão, é a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não só perdoa, cancela a nossa dívida, como nos ajuda na purificação. Ele nos santifica. Então, o terceiro passo prático é confesse o seu pecado, se humilhe diante do Senhor, creia no perdão que vem da cruz e receba esse perdão. Mas eu quero que você entenda. Você primeiro que adulterou com o seu cônjuge, você precisa se ajustar com Deus. Mas você vai precisar se ajustar com o seu cônjuge, confessar diante do seu cônjuge. E sim, você vai magoar muito. Gabriel, mas eu vou confessar, vou destruir meu casamento. Não, você tem todo destruir seu casamento ao adulterar. E agora você precisa ser honesto, íntegro o suficiente, homem suficiente, mulher suficiente para assumir isso dentro do seu cônjuge. E topar as consequências. Mas topar as consequências não significa se conformar que o seu casamento vai acabar. Mas lutar pelo seu casamento. Lutar pelo seu casamento entendendo que aquela pessoa magoada, ela tem um tempo de restauração. Que você, sim, vai passar por amargura em uma certa medida. E que você precisa suportar isso com paciência e temor. Esse é o quarto passo. O que é que você deve esperar agora? Pessoas que traem, imagine você chegando em casa, o seu cônjuge virando para você e diz assim: meu amor, senta aqui que eu tenho uma coisa para te contar. Eu traí você com a minha colega do trabalho. Me perdoe. Essa pessoa se levanta e sai e vai fazer a sua refeição livremente. Depois ela assiste alguma coisa na televisão e vai dormir. Como o seu coração ia agir diante dessa cena? Será que essa pessoa que te traiu, que confessou dessa forma e que te pediu perdão, ela realmente está experimentando o que é o arrependimento verdadeiro? O que é a dor? Será que ela entendeu a profundidade desse pecado? Ou ela parece um vampiro que chupou o sangue e saiu se limpando dessa atrocidade, desse pecado? Você entende isso? O arrependimento envolve humilhação, envolve dor, contrição, envolve um coração rasgado, quebrantado, moído. Então o que você deve esperar? Você deve confessar o seu pecado dentro do Senhor. Algumas noites só vejo choro dentro do Senhor. Depois você precisa sentar dentro da sua esposa, do seu marido, e confessar. E chorar com ele. Clamar sim pelo perdão dele e entender que ele vai ter um tempo para assimilar aquilo. E que você vai caminhar em frutos de arrependimento, em transformação durante algum tempo. E entender que essa pessoa, dentro desse tempo que ela precisa para assimilar isso, e que ela vai sofrer, e que ela vai chorar a dor dessa traição, essa pessoa precisa enxergar em você essa contrição verdadeira. É isso que você deve esperar. Primeiro você se ajusta com Deus, isso é o mais importante. Mais importante porque, do contrário, a sua alma vai para o inferno. Depois você crê na bondade e misericórdia de Deus para ajustar as coisas com o seu cônjuge a partir de uma confissão. E a partir de um acompanhamento, uma prestação de contas com alguém mais experiente, de repente, um conselheiro bíblico, um pastor, um casal que possa caminhar junto com vocês nesse processo de restauração. Quinto passo, o que é que você entendeu o que você deve fazer? Você entendeu que você deve esperar, né? O que esperar? Eu traí, eu confessei, e então eu espero que o perdão vai ser amanhã. O perdão deve vir. O seu cônjuge precisa te perdoar, sim, biblicamente. Sim, ela precisa. Mas ele é um ser humano, também pecador, e ele precisa ajustar isso com Deus. Te devotar perdão certamente não vai ser simples. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? O que fazer quando seu cônjuge traiu você? Qual é a perspectiva de Deus para isso? Mas como é que você que traiu deve esperar? Pacientemente. Dentro de casa, em oração, em contrição, em busca ao Senhor, em serviço, em mansidão. Essa paciência é importante. E o que mais você tem que fazer?
você tem que abandonar a amizade do mundo. Você tem que abandonar, arrancar fora qualquer possibilidade de cair nesse pecado novamente. Eu não sei se você vai precisar excluir alguma rede social. Eu não sei se você vai precisar pedir demissão do seu trabalho. Eu não sei se você vai precisar pedir transferência. Eu não sei se você vai precisar parar de frequentar alguns locais. Eu não sei se no seu caso você vai precisar parar de atender certas ligações, excluir, bloquear. Certamente você vai precisar arrancar o mal pela raiz. O mal está dentro de você, mas o ambiente que te expõe esse mal também é difícil. Abandonar as amizades do mundo. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, traidores, adúlteros, me ouçam. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Abandone essas amizades. Abandone esse círculo de amizades. Aqueles que são adúlteros andam com outros adúlteros. E você agora precisa ser puro e se arrepender do mal. Amém? Você entende isso? Os passos. Entender que você deu um passo na sua autodestruição e destruição da sua família. Que é um caminho de morte. Esse que você assumiu. Você já o fez. Mas você deve se arrepender do mal. Entender que você é um pecador, sim. Segundo passo. Entender a seriedade e o zelo que Deus tem em relação a esse pecado. O zelo que Deus tem em relação à aliança do casamento, que era tratado com morte, o adultério. Hoje não é mais morte, mas é um caminho de morte. Deus considera caro a fidelidade e a aliança no casamento. Terceiro passo. O que é que você deve fazer agora? Se arrepender do mal. Se humilhar, confessar, deixar o seu pecado. Virar na direção do alvo, que é Cristo, o caminho estreito. Dentro disso, abandonar as amizades do mundo. Abandonar e cortar o mal pela raiz. Abandonar os círculos, as conversas, as possibilidades de você cair novamente. Quarto passo, o que é que você deve esperar? Você deve esperar o perdão de Deus, sim, imediato. Deus é maravilhoso, perdoador. Mas esperar que o seu cônjuge te perdoe na mesma velocidade que Deus te perdoa, talvez seja demais. Espere com paciência. Como você deve esperar? De forma humilhada, contrita. Crescendo em frutificar essas obras de arrependimento. Não meramente externo, mas rasgando seu coração. Em contrição diante do Senhor. Amém? Deus te abençoe abundantemente. Crê na restauração que vem do Senhor. Aguarde com paciência. E caminhe com boas pessoas, né, que podem te apoiar. Apoiar, sim. Nesse processo de humilhação, nesse processo de contrição. Que não vão passar a mão na sua cabeça. Não são aquelas pessoas que vão dizer assim, se perdoe. Não. Vão ser aquelas pessoas que vão dizer assim, se humilhe mais. Creia no Senhor. Se humilhe diante do Senhor. E creia na restauração que vem dele. Deus te abençoe abundantemente. Clique em gostei nesse vídeo e compartilha, né, nos grupos de casamento. Se você quiser convidar, né, me convidar para fazer alguma palestra, eu tenho feito palestras sobre casamento, sobre família, em várias igrejas. Você pode entrar em contato no meu direct lá no Instagram e vai ser uma alegria poder agendar um momento com a sua igreja, com o seu encontro de casais, né, no seu acampamento sobre casamento. Vai ser uma alegria servir ao Senhor junto com você na sua igreja, tá bom? Me segue nas demais redes sociais e tamo junto até depois do fim. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clique em gostei e a gente se vê. Deus te abençoe abundantemente. Creia no que a palavra de Deus diz, siga essas instruções bíblicas e construa um casamento abundante para a glória de Deus.